não acredito. Agora deu Não certo. acredito. Ah, Oh, coisa boa! Conseguimos! deu Ai, certo. que bom, Conseguimos. Era meu Úrsula! aparelho mesmo. Que bom! Só um minutinho para eu Vamos fixar lá. aqui, para eu fixar na nossa live o tema. Só um minutinho. Uhum. Ai, nem Tá. acredito. Estava desacreditada. Pronto, deu certo. Primeiro, eu queria dar boa tarde para quem está aí acompanhando e para você, Úrsula, também. Boa tarde, obrigada por aceitar participar aqui da nossa live. Eu que agradeço o convite. Boa tarde para todos que estão aí com a gente. Quem tiver alguma dúvida e quiser interagir com a gente, deixar a sua perguntinha, pode ir falando aqui nos comentários que eu vou dando uma olhada. O tema da nossa live de hoje é como lidar com o estresse e a ansiedade nesse período de quarentena. E aí eu separei aqui algumas perguntinhas. Posso começar, Úrsula? Pode, vamos lá. Vamos lá. A primeira pergunta é como lidar com a ansiedade nesse período de quarentena? Olha, vamos pensar que nesse momento difícil, quem não tem algum comportamento ansioso, né? É um momento tenso para todos nós. Mas se a gente for considerar os dados da OMS, o Brasil já era o país mais ansioso, mesmo sem coronavírus. Agora, com a situação que a gente está vivendo, isso deve ter aumenta dobrado, muito mais, né? com certeza. Agora, não quer dizer que a gente não vai ficar ansioso. Nós somos humanos, né? Cobrar muito de nós que a gente não tenha um comportamento ou outro ansioso, né? O momento gera isso em nós. Mas algumas coisas que a gente pode fazer para driblar isso, aliviar um pouco essa ansiedade, né? E amenizar. Então, assim, uma das coisas é a gente começar a filtrar um pouco o que a gente vê. Certo. Porque Esse notícia tem bombardeio de assim. informação que a gente está recebendo, né? O tempo todo. Muitas. Algumas confiáveis, outras nem tanto, né? Mas independente da confiabilidade, a gente precisa também cuidar da gente. Né? Ficar escutando notícia ruim o dia todo não vai fazer bem para ninguém, né? Então, assim, a gente amenizar um pouco isso, ter os momentos, não é seguir a vida, fazer algumas coisas. Então, aí, ó, sabe aquele livro que às vezes a gente reclama que nunca tem tempo para ler, que você comprou e nunca leu? Agora tem tempo. É a hora de fazer isso. Aproveitar para a gente fazer nesse período, né? O que a gente sempre reclamava, né? Que dificilmente a gente, na rotina, a gente consegue estar em casa, ter bastante tempo livre. Então, é preencher esse tempo, né? Isso, Úrsula? Exatamente. No consultório, escuto muitas mães falando assim: nossa, eu tenho tanta saudade de ficar com os meus filhos, de cuidar da minha casa, de cuidar das minhas coisas. E esse é um bom momento para fazer isso, né? Claro, o momento é preocupante, é ansiogênico, sim, mas a gente pode vivenciar essas coisas de uma forma mais leve, mais agradável. Então, recuperar os livros, aquele filme que você quer assistir, né? Faz aí uma maratona na Netflix e aproveitar esses momentos. É momento também de ser solidário, né? De pensar em outras pessoas que estão do grupo de risco e que nem sempre vão poder sair às ruas para fazer uma compra. Por que não se solidarizar, se solidarizar com o teu vizinho, que é do grupo de risco e que não pode ir ao supermercado? Não é? E assim você vai preenchendo todo esse tempo, né? E aí você vai preenchendo todo esse tempo. Vai preenchendo. Exatamente. Então, assim, fazer. A gente não significa que estamos sem rotina, né? A gente pode criar uma rotina em casa. A rotina, às vezes a gente trata de rotina como se fosse algo ruim. Mas a rotina nos protege de alguma forma, né? Ela protege, ela traz saúde também. Então, crie a sua rotina em casa, né? Isso mesmo. Não precisa passar o dia todo de pijama, né, gente? Dá para se arrumar,
né? Fazer sua maquiagem, fazer a barba para os meninos, né? Então, assim, nada de ficar o dia inteiro de pijama também, que isso E aí você não é bacana. absorve aquela coisa, né? Tá de pijama e você acha que é isso Tô mesmo. doente, né? Tô doente. Então vamos lá. Né? O tempo já é de falar muito de doença, né? A gente não pode entrar nessa onda também. É verdade. Próxima perguntinha seria: como se adaptar ao isolamento social sem ficar estressado? E aí eu acho que essa é válida para quem gosta muito de estar na rua, estar em atividade, estar fazendo coisas fora de casa. Como a gente se adapta a esse isolamento social sem estar estressado, né? Sem se estressar. De novo, vamos falar que sem estresse nenhum não tem jeito. Vamos lidar com aquilo que é no momento gera algum certo estresse, né? Mas vamos pensar que é tempo de isolamento, né? Social, mas não é de isolamento emocional. Sei. Não vamos confundir as coisas, né? É tempo da gente estar junto, sim. Não precisa ser presencialmente, mas se preocupar com as pessoas que você ama, né? Ligar uma ligação para as pessoas que você ama. Fazer uma chamada usar de as redes vídeo, sociais e as tecnologias. fazer uma chamada de Exatamente, vídeo. tecnologia está aí. É isso, usar a tecnologia a nosso favor, né? Então, a gente pensar que é isolamento social, mas não é isolamento emocional. Não é também para se isolar do mundo inteiro e esquecer as pessoas. Não é isso, né? Agora, não se estressar um pouco difícil, né? Pedir muito para o ser humano, né? Em alguns momentos o estresse vai surgir. O que a gente vai poder fazer é lidar com isso de uma forma melhor. Né? Controlar isso, não deixar que isso tome conta e prejudique as relações. Certo. Então é controlar melhor esse estresse, né? Uhum, exatamente. Sem ele não tem jeito. Ó, eu coloquei aqui o bombardeio de informações, né, sobre a Covid-19. Ele pode gerar uma ansiedade, um estresse e até uma síndrome do pânico. Você ficar direto em frente à televisão ou ali no celular, acompanhando tudo que está acontecendo. Porque a gente, se você ligar a TV hoje, você é bombardeado de informações direto, né, sobre a Covid-19. Até que ponto isso deixa de ser saudável, Úrsula? A gente tem que ir até o nível da informação. A gente precisa saber o que está acontecendo, mas não dá para passar o dia todo com a televisão ligada, vendo as notícias ruins que estão acontecendo. E aí, da mesma forma com que a gente é bombardeado com uma infinidade de notícias, a gente também precisa ter cuidado nas notícias que a gente também passa para os outros. Né? E aí as redes sociais, né? Tudo tão trágico, né? E aí você passa vendo aquilo lá o dia todo e acontece que no fim das contas você acaba publicando isso na sua timeline, nas redes sociais e disseminando isso. Então, a saúde mental hoje é responsabilidade de todos nós. Né? Não é pensar que saúde mental é do departamento da psicologia, da psiquiatria, não. Cada um que está em casa é responsável pela saúde mental daqueles com os quais convive. E aí né? Vai um parêntese aqui para a gente falar das fake news, né? Cuidado com o que você recebe até no seu WhatsApp mesmo, né? Não saia compartilhando, não saia compartilhando de tudo, né? Tenha certeza que aquilo ali é verdade, porque você às vezes não está prejudicando só você lendo uma notícia ali que não é verdadeira. Você compartilha e acaba aí aumentando essa rede de notícias, né? Falsas, não é isso, Úrsula? Exatamente. Então a gente precisa ter muito cuidado em relação a isso. Ter essa responsabilidade social. Eu acho que é um momento em que todos nós precisamos ter. Olha, outra perguntinha, mas você até já comentou aqui, né? Como a gente pode usar a tecnologia ao nosso favor nesse momento? Eu acho que super, né? Podemos usar sim muito, né? Como estamos fazendo aqui agora. Isso, o vovô e a vovó que estão lá, a gente não pode visitar, mas
Pode ensinar eles, sim. Aliás, os vovôs e as vovós andam super antenados com as redes sociais, né? E a gente pode, sim, se conectar com eles, né? Estar próximo, estar perto, aquelas chamadas, né, em família, não precisam deixar de acontecer. Eu sempre digo, vou repetir aqui várias vezes até o final. Isolamento social, ele não é emocional, né? Então, é isso que a gente precisa fazer, estar junto nesse momento. Cuidado também. Tá todo mundo no mesmo barco. E aí, cuidado para não deixar a criançada nos eletrônicos sozinhos, né? Também, Úrsula. Uhum. E aí a gente entra no outro ponto, né? As crianças. Como fazer nessa história toda. entreter as crianças nesse momento, Úrsula? O que é que você dá de dica? Então, olha só. Da mesma forma que a gente tem que ter cuidado, a gente tem mania de achar que criança não está ouvindo as coisas, né? E aí a gente volta lá no bombardeio de notícias. A gente está com a televisão ligada o tempo inteiro, aí a criança está lá brincando no cantinho e a gente acha que ela não está entendendo nada, de que ela não está ouvindo aquilo tudo, né? Então, esse bombardeio de informações, a gente também tem que cuidar das nossas crianças, né? Primeira coisa, cuidar pelas informações. É claro, a gente precisa explicar, a criança precisa saber que ela não está indo para a escola. Precisa entender né? o que ela não está acontecendo, né? Eles precisam entender. Mas a gente também não precisa tornar isso algo muito ansiogênico para a criança, né? Se a gente... Alguns canais, se a gente for assistir bem, você tem a certeza de que a morte é bem próxima, né? E isso para criança não é bacana. Né? Não é bacana. Então, vamos brincar, né? É hora de pensar em jogos em família, né? Entreter a criança, os desenhos, as brincadeiras, fabricar os brinquedos. Isso era muito comum em alguns anos atrás e que foi deixando perdendo, né? de ser vivenciado pelas crianças. Talvez seja um bom momento para os pais trazerem isso novamente, né? Brincar juntos, pensar em jogos, em família, isso é muito agradável. E o lúdico, ele é importante até para o adulto. Até para ela entender então, todo o contexto, entender porque é que tem que lavar a mãozinha, né? Ela não acha que a criança não está lhe escutando, né? Como você disse, né, Úrsula? Porque ela está entendendo. Ela está escutando tudo. A gente vê muito, assim, aquelas amigas que contam um segredo e aí você acha que a criança não ouviu nada e de repente ela solta isso numa reunião de família. Criança é assim, escuta tudo. Então, ela absorve também as notícias ruins, né? Então, que a gente possa cuidar dessas crianças, porque elas são mais frágeis. Tá certo. Deixa eu vir para a próxima pergunta. O estresse, Úrsula, ele pode baixar a imunidade? Sim. Vamos pensar que se a gente não está bem, o corpo sofre. Né? O corpo sofre de alguma forma. Então, a imunidade baixa, e aí mil coisas podem vir, né? É a dor de estômago, é aquela gastrite que chega, é aquela gripe que vai aparecendo, é aquela dorzinha de cabeça. E tudo isso vai aparecendo. Cada corpo vai dar sinais de formas diferentes. Aproveitar que né? a gente já está falando disso, quais são os sinais os sinais físicos, Úrsula, que o estresse ele pode apresentar no corpo? Uma pessoa que está muito estressada, o corpo reflete isso, né? E quais são os sinais que essa pessoa pode apresentar? Cada um tem um jeito específico de sinalizar que não vai bem. Ou seja, né? Tem gente que pode expressar de uma forma. Tem gente que tem gastrite, tem gente que cai o cabelo, né? Tem gente que dá alergias fortíssimas. Os problemas de pele estão muito relacionados ao estresse, né? Então, cada corpo vai sinalizar isso de uma forma. Entendi. A gente precisa estar atento ao corpo. Mudou alguma coisa, e isso pode sim ser um impacto do estresse. Pode não ser, mas a gente precisa estar atento às respostas que o corpo dá. Tá certo.
Olha, para quem mora sozinho, Úrsula, e não tem pessoas assim para dividir o dia a dia, como essas pessoas elas podem driblar a solidão nesse momento de quarentena? Ó, de novo, não vamos, a gente não passou. É uma situação que tá todo mundo no mesmo barco, todo mundo está sofrendo as mesmas preocupações e os mesmos problemas. E a pessoa tem que Claro, entender quem que não mora é só só, ela, né? Isso, Úrsula, é, não é é o mundo todo tá passando por isso, né? isso. E às vezes a gente quer ter controle de tudo, né? As coisas têm que estar na nossa mão. E nesse momento não está. Está na mão do Ministério da Saúde, do governador que define o que abre, o que fecha, se você pode abrir sua loja, seu estabelecimento comercial ou não. Então a gente está muito na mão do outro. Agora, para quem mora sozinho, talvez tenha que ter um rigor maior em planejar o seu dia, Para né? preencher Eu vou esse tempo, acordar, para preencher, né? Isso, Úrsula, isso. o tempo. Exatamente. Não dá para a gente pensar que é ausência de rotina. Tem que ter uma rotina. Sei lá, vou ler o meu livro, eu vou estudar, vou ligar para as pessoas, de tal a tal horário eu vou ligar para as pessoas que eu gosto, né? E me preocupar com elas. Eu estou sentindo falta da minha família, então vou ligar. Não dá para ficar só e se entregar. Se Né? você fica ocioso, aí você fica com ansiedade, aí você se estressa e aí gira, né? Isso. Aí é um ciclo, né? Então, tem que cuidar de nós. É um momento para cuidar de você, cuidar da família, né? Cuidar das pessoas. É um vírus que veio de fora para que a gente olhe para dentro. E Eu espero acho também que quando que tudo traz isso passar, eu reflexão. acho que a gente vai aprender bastante com todo esse período de quarentena, né, Muito, Úrsula, que está acontecendo. muito, Então vamos lá para mais uma perguntinha. verdade. Olha, como saber que eu estou tendo uma crise de ansiedade, Úrsula? Quais são os sintomas? Ansiedade é uma coisa, né? Assim, a gente é normal, como você falou, do estresse. Não é possível evitar o Uhum, estresse, mas a crise de ansiedade, ela é uhum. diferente da ansiedade? Sim. Eu vou falar aqui de alguns comportamentos ansiosos. Daí a gente configurar como um transtorno ou algo do tipo, aí é outra história, É. tá? Então, assim, eu tenho muita cautela em falar em sintomas, porque senão daqui a pouco, nossa, eu tenho, né? Eu tô com um transtorno de ansiedade, mas é um conjunto de sintomas que dizem que isso pode ser patológico ou não. E um tempo para isso acontecer, né, gente? Às vezes a gente fala, eu vou falar aqui alguns sintomas e às vezes vocês vão falar, nossa, eu estou sentindo isso e estou com um transtorno de ansiedade, uma crise de ansiedade. O momento é ansiogênico, então dificilmente alguém está passando sem algum sintoma, algum comportamento Dificilmente alguém ansioso. não está ansioso nesse período. É, então, assim, considerar isso algo patológico, isso depende do tempo que isso perdura, a intensidade disso, mas de uma forma geral, a pessoa em uma crise de ansiedade, ela sente uma respiração mais ofegante, aquela falta de ar, aquela palpitação, às vezes uma fala mais acelerada, uma agitação, um tremor, uma irritabilidade maior. E muito característico é aquela preocupação excessiva que não para, aquela angústia, aquele aperto no peito e aquela sensação de que algo muito ruim vai acontecer. E chega a temer a morte, né? E aí, se a gente for considerar o momento que a gente está vivendo, tem muita gente indo para emergência com crise de ansiedade achando que é sintoma de coronavírus, E porque né, a falta de ar é um a falta sintoma de de ar, ela é um ansiedade. sintomas da crise de ansiedade, é isso? De ansiedade, sim. Então, assim, nesse momento, veio a ansiedade, é momento de respirar e trazer, voltar para a realidade. Porque quando a pessoa está numa crise de ansiedade, às vezes ela quando passa, ela consegue entender que aquela crise era completamente sem sentido. Mas naquele momento é real, né? Ela existe, sujeito. Então,
viu que está tendo uma crise de ansiedade, tenta se acalmar, tenta respirar, né? Respirar fundo, tranquilizar, pede ajuda de quem estiver perto, né? Para auxiliar nesse sentido. E aí vai vendo que isso vai passando, né? Mas, de qualquer forma, busque ajuda. Não fique sozinho num momento de uma crise de ansiedade. Vale a pena até o alerta que você falou aí da questão da falta de ar, né, Úrsula? Porque, assim, esses são sintomas da Covid-19 também. Então, assim, fique alerta, tente conhecer seu corpo, né, seus sintomas, para você não chegar aí para uma emergência, né? Evitar de ir para uma emergência sem precisar, né? Sem precisão, não é isso? Exatamente, exatamente. A gente não precisa estar exposto nesse momento ao vírus, porque no hospital, né, o risco é muito maior, senão daqui a pouco está todo mundo com crise de ansiedade indo para o hospital. Então, cuidado. Não estou dizendo que né, não tenha que ter os cuidados, mas... Justamente como você falou, né? Procure ajuda, conheça seu corpo, procure falar para alguém, né, o que você está sentindo. Porque se for realmente só a crise de ansiedade, com pouco tempo, você volta ao normal, Úrsula? Volta ao normal. Isso. Então, exercitar a respiração, falar com alguém sobre aquilo que você está sentindo, vai diminuindo essa ansiedade e passa, né? Olha, tem um comentário aqui. Já vi muita gente com Covid psicológica devido ao estresse. Mas é exatamente o que você estava falando, né? Exatamente o que você estava falando. Úrsula, quais os sintomas... Como fazer para que a gente não desenvolva no futuro um pânico nas crianças de sair de casa? Tudo isso vai depender muito da forma com que a gente faz isso. E aí, a gente já falou um pouco, né? A forma com que a gente cuida das nossas crianças. É um momento passageiro, é um momento transitório. Ou seja, conversar com elas, né? Explicar o que está acontecendo, né? Nós adultos temos uma mania de achar que criança não entende, que se eu explicar, não, mas ela só tem 2 anos, ela só tem 3 anos. Mas, claro, a gente precisa alinhar o que a gente diz na linguagem da criança, né? Então, falar de maneira lúdica. Talvez os super-heróis não lutavam contra algo de ruim que ia acontecer na cidade. A criança também é um pouco super-herói nesse momento. Então, ficar em casa, não ir para a escola, né? Ter os cuidados que se tem, é a mesma coisa. Então, está vendo? Usar a linguagem da criança para explicar a ela o que ela pode... do que a mãe e o pai que conhece aquela criança, né, que já sabe como contar a melhor maneira para falar. Não deixe de falar, porque se a criança ficar ali sem entender o que está acontecendo, é mais fácil de no futuro ela ter sintomas, existir de repente esse medo de sair de casa, não é isso, Úrsula? Exatamente. Então, assim, a gente tem que cuidar, né? Cuidar do que a gente diz, do que a gente fala, cuidar das nossas crianças. Mais uma perguntinha para a gente encerrar. Fala um pouco para a gente o que é essa síndrome do pânico, né? O que é essa e a tensão desse momento, ela pode gerar uma síndrome do pânico? Pode sim. Sobretudo para quem já vivencia isso, pode tanto startar uma situação do tipo, quanto piorar para quem já vivencia o problema, né? Então, sobretudo, o pânico entra todos aqueles sintomas de ansiedade que eu descrevi, né? Mas é diferente da crise de ansiedade, é isso, Úrsula? É diferente. Ela é mais intensa. Na verdade, é o nível de intensidade. Os sintomas são basicamente os mesmos. Entendi. Mas a intensidade é tão alta que o sujeito não consegue controlar. Né? É aquela eminência de morte mesmo, é a sensação de morte. Então, e o momento que piora tá muito para ele pode ocasionar isso, Úrsula? Essa é a questão do isolamento social, quarentena, coronavírus, pode provocar? Pode, se a gente não cuidar. Certo. Né?
é um momento agora de ter atenção, de ter cuidados, de conhecer o seu corpo, conhecer seus limites, identificar o que não vai bem. Se não vai bem, busque ajuda, né? Busque soluções. Eu sei que os atendimentos também, às vezes, nesse momento, estão limitados, né? Às vezes as pessoas não vão ao psicólogo porque tem medo, ou porque a clínica fechou, dependendo do lugar, né? De repente, Cada se um você tem tiver contato aí com que sua psicóloga, tente uma consulta pelo celular, não, né? Eu acho que isso, nesse são momento, Úrsula, saídas. é não ficar sozinho, né? Assim, é você compartilhar o que você está sentindo, né? Exatamente. Olha, a coisa veio, o estresse tá alto, a crise veio, tá vendo. Porque quem tem crise de ansiedade, quem tem pânico, sabe que está chegando A pessoa a crise, sente. sabe que está A chegando, pessoa sente. ela sente. Isso, então, sentiu. Isso no consultório é muito comum. As pessoas falam, parece que aquele dia eu já acordo sabendo que eu vou ter uma crise. É claro que essa sensação, inclusive, dispara, né, a outros sintomas e ela acaba tendo a crise mesmo. Mas busque ajuda, não espere acontecer, né? Não fique Não se só. isole, né? O Mesmo mais quem mora importante é não se só, isole. O ligue. isolamento não é E, emocional, né? Isso, Úrsula. exatamente. A gente precisa se cuidar. Estamos todos no mesmo barco. Tá certo. Úrsula, eu queria agradecer pelas suas dicas, pela disponibilidade. Começamos um pouquinho mais tarde, né? Porque a conexão não estava querendo deixar a gente fazer nossa live, mas no final deu tudo certo, né? É isso aí. Eu aqui agradeço. Muito obrigada. Foi super bacana. Foi minha primeira live. Eu nunca tinha feito uma live. Eu falei, ai, como que é isso, né? Sério? Foi ótimo, Mas eu adorei. foi. E vamos voltar mais vezes aqui para falar sobre outros temas, então, já que você gostou também. Vamos sim. Úrsula, Gostei. muito Fica à obrigada, disposição, viu? viu? E para quem Beijo para todos. estava aqui Obrigada acompanhando aí a para quem gente, acompanhou. se ainda ficou com alguma dúvida, pode ir no nosso site, no nosso chat. Fica ligado durante o dia a dia e amanhã, que a gente tem outras lives. E amanhã, às 15h30, a gente volta com outra live, com outro especialista, para conversar aqui com vocês. Úrsula, um abraço e um beijo, tá bom? Beijo. Obrigada. Tchau, Tchau. tchau.